Comte foi um pensador do século XVIII, viveu ali até meados do século XIX, francês, trabalhou como professor particular de matemática por um tempo, teve uma vida pessoal bastante conturbada, brigou com o filósofo Saint-Simon, de quem ele era secretário, sofreu crises mentais, teve depressão, se divorciou, se apaixonou por uma mulher casada, teve vários problemas na sua vida pessoal. Já sua obra tem basicamente três partes fundamentais sobre as quais a gente vai falar, que é a Lei dos Três Estados, a classificação das ciências e a reforma intelectual da sociedade. A ideia do Comte de reorganização completa da sociedade, uma espécie de reestruturação intelectual das pessoas, mais do que uma revolução institucional. No final da sua vida, os seus trabalhos perdem a entonação científica e vão ganhando contornos mais religiosos. Isso acaba sendo objeto de crítica de alguns estudiosos. A Lei dos Três Estados do Comte consiste basicamente um resumo do que ele faz da evolução histórica e cultural de toda a humanidade. E não é uma descrição só de fatos, né? Não é um relato meramente descritivo, e nisso o Comte traz uma inovação. Ele pensa num padrão, ele pensa numa continuidade e tenta descrever essa lógica por trás do desenvolvimento histórico da cultura. Para ele, o conhecimento humano passa por três estados, que é uma ideia que ele meio que herda do Saint-Simon, que é a ideia de um padrão de progresso social. O primeiro estado, segundo o Comte, é o estado teológico ou fictício. É o ponto de partida para a inteligência humana, o ponto de partida de toda a cultura e a tentativa de compreender a realidade, e vai explicar tudo por meio da vontade de seres sobrenaturais, deuses, e que seriam as causas de tudo que acontece de mudança na realidade. O estado seguinte é chamado de metafísico ou abstrato. Nesse estado, que é um estado assim, transitório, né, uma transição entre o teológico e o científico, que é o terceiro estágio, nele a imaginação e a razão substituem aqueles agentes sobrenaturais por forças abstratas personificadas. A natureza, o povo, o éter. Então é diferente do estado teológico porque não são forças sobrenaturais. Por fim, o terceiro estágio, o estágio mais avançado, é chamado de estágio científico ou positivo. Seria um estado amadurecido, mais fixo e definitivo, assim, o último estágio da evolução racional. Os fatos são explicados segundo leis científicas, leis racionais abstratas, baseadas na observação e na experimentação. Aquelas questões que ocupavam o pensamento teológico e metafísico, como a causa primeira das coisas, a finalidade última dos seres, isso é considerado inacessível para a ciência, então não interessa e é abandonado nesse terceiro estágio. O positivismo, então, é essa crença, essa confiança em todos os benefícios que a industrialização, que a ciência pode trazer, todos os benefícios que essa ciência pode trazer por meio da técnica, da tecnologia, dos avanços, todos os conhecimentos científicos. Então, o positivismo, que é a teoria do Comte, se caracteriza por ser um culto à ciência mesmo, acreditar que a ciência pode realizar tudo. Seria um reflexo de todo o entusiasmo burguês pelo progresso capitalista que se deu por meio da industrialização, das técnicas que envolvem as novas maneiras de fabricar as coisas, de construir, etc. Então, só o conhecimento científico é válido, só a ciência traz conhecimento científico. É uma ideia bastante influenciada pelo método científico iluminista, aquela ideia de que a racionalidade pode explicar tudo. No plano teórico, o positivismo recebeu muitas críticas, mas é uma doutrina muito influente no plano prático, até os dias de hoje. O método positivista ele tem como principal objetivo pesquisar leis gerais que são as leis que regem, que fazem os fenômenos naturais acontecerem. Então, com base nessas leis, você pode prever fenômenos naturais que ainda não aconteceram. Você pode ter um controle sobre o meio natural, agir com mais eficácia na realidade.
O conhecimento científico, então, na visão positivista, é um instrumento para transformar a realidade, para dominar a natureza. Todas essas transformações que as ciências ajudam a realizar, que elas ajudam a impulsionar, elas têm como objetivo o progresso, né? Melhorar a vida, melhorar o mundo. E todas essas transformações elas têm que ser subordinadas, então, à ordem. Isso tem que ser feito de uma maneira organizada, de uma maneira ordeira, que é uma saída do Comte para um dilema que perpassava a França depois da Revolução Francesa, da queda da monarquia, depois da instauração de outra forma de governo, e aí a monarquia é restaurada. Então esse vai e vem na ordem social inspirou Comte a ter essa solução. Se as soluções que eram apresentadas na época eram ou progresso ou ordem, então você avança ou você mantém as coisas organizadas, o positivismo fazia a proposta de ser ordem e progresso, as duas coisas caminhando juntas. Numa citação do trabalho do Comte, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Talvez vocês conheçam algum país que tem esses dizeres, né, na sua bandeira. Na obra Discurso sobre o Espírito Positivo, Comte vai desenhar as características fundamentais dessa ciência que ele descrevia, que ele pensava no positivismo. O que caracterizava então essa ciência era o fato dela ser uma pesquisa de fatos concretos, que tinha que ser acessível à inteligência das pessoas, deixando de lado tudo quanto é coisa que fosse mistério, metafísico, abstrato, mas focar na realidade. Além disso, a ciência, na visão positivista, ela tinha que ser útil. É uma busca por conhecimentos que vão aperfeiçoar os indivíduos, aperfeiçoar a coletividade, aperfeiçoar a humanidade, desprezando qualquer tipo de especulação que ele considerava vazia, inútil, metafísica. Outra coisa que essa ciência positivista busca é a certeza, obter conhecimentos que sejam certos, seguros e que vão resultar em harmonia lógica na mente dos indivíduos e na coletividade, abandonando qualquer tipo de dúvida, de debate metafísico, como nós já estamos sublinhando, né? Estamos reforçando. A ciência também busca precisão, estabelecer conhecimentos que são fundados em enunciados rigorosos, sem nenhum tipo de ambiguidade, dúvida. Uma ciência organizada e que também tende a organizar, tende a construir um conhecimento metódico, sistemático, que possa ser usado, né, como uma ferramenta precisa, e relativo no sentido de que o conhecimento científico ele nunca está pronto e acabado, ele está sempre em progresso, ele pode ser sempre aperfeiçoado. Então, com isso, o positivista ele justifica o avanço da ciência, a substituição ou o fato de que teorias melhores vão aparecendo e vão se desenvolvendo e vão substituindo as teorias ultrapassadas, as teorias que vão ficando para trás. Então, a ciência é aperfeiçoável, ela tem que poder ser cada vez melhor, então ela nunca chega num ponto final. Comte vai propor uma classificação das ciências com base na ideia de que não é possível avançar em temas complexos se você não controla, se você não tem domínio sobre o simples. Então, as ciências ele classifica tendo em vista isso, o grau maior ou menor de simplicidade e generalidade dos fenômenos que ela estuda. Então, os fenômenos mais simples, que não se misturam com outros, né, que você pode identificar separadinho, qualquer qual, são também os mais gerais, ou seja, eles não dependem de circunstâncias específicas, casos específicos para valer. Já os fenômenos mais complexos, que são muito interligados, interdependentes, eles são também mais específicos, né? Eles vão falar sobre situações e casos específicos. Comte, então, estabelece uma ordem necessária do estudo intelectual, do mais simples, do menos complexo, para o mais complexo, e as ciências vão se encadeando nesse sentido também, com as ciências dando suporte, né, para as ciências seguintes. Então, ele vai classificá-las assim. Primeiro, a matemática, depois a astronomia, depois a física, a química, a biologia e, para ele, a última ciência de todas tinha que ser a sociologia. E o que era a sociologia na definição do Comte?
Primeiro ele chamou sociologia de física social, depois que ele chamou de sociologia, o termo foi criado por ele, e aí era um grande cabide em que cabiam estudos como da psicologia, da ética, do direito, da economia, então tinham vários estudos aqui dentro. Uma das inovações do Comte é que ele propôs um estudo científico da sociedade, estudar a sociedade cientificamente. E aí a sociologia ela tinha duas partes. Uma parte que ele chamava de estática social, que era representada pelo conceito de ordem, tudo que organiza, tudo que diz respeito aos elementos permanentes, que não mudam muito. Né? Os elementos permanentes da sociedade, por exemplo, na visão dele, a família, a propriedade, a linguagem, o direito, o governo, a religião, etc. Né? A estrutura básica. E também tinha que compreender a dinâmica social, como o próprio nome diz, as mudanças, né? O conceito de progresso. A dinâmica social vai estudar as leis que regem o desenvolvimento progressivo da sociedade. Quais são as leis que explicam as transformações, o progresso social? A dinâmica social, nessa visão, está subordinada à estática social, na medida em que o progresso ele tem que se originar de uma ordem que já está estabelecida para ir aperfeiçoando os elementos sociais que são permanentes. O positivismo tinha como proposta também uma reforma da sociedade, transformar a sociedade por meio do conhecimento científico, determinar a ordem social cientificamente. Então, os passos para fazer isso era começar por uma reorganização intelectual, depois passar por uma reorganização moral e, por fim, uma reorganização política. A grande tarefa da filosofia positiva para o Comte era reestabelecer a ordem na sociedade capitalista industrial, que estava meio desorganizada por conta de tantas mudanças que aconteceram. O propósito da filosofia no positivismo é esse, então, reestruturar, reorganizar a sociedade. Pensando na visão do Comte sobre como deveria ser essa ordem social, ele tinha uma posição um pouco reacionária e conservadora sobre os conflitos sociais que aconteciam, né? Sobre os conflitos, por exemplo, entre os proletários e os capitalistas. Comte defendia que a exploração industrial era legítima, era necessária, as classes sociais deveriam sim existir e era indispensável que houvesse os empreendedores capitalistas e os proletários que iam colocar a mão na massa. Então, Comte não questionava essa estruturação da sociedade. Para os trabalhadores, ele defendia um tipo de doutrinação positivista para mostrar para os trabalhadores que o trabalho deles era necessário, que o trabalho prático tem valor e que é um trabalho honroso e um trabalho que pode trazer benefícios desde que a pessoa aceite essa forma de trabalho e fique satisfeita com ela. Essa era a visão do Comte sobre os papéis desses dois atores sociais, os capitalistas e os proletários, e por isso que ele tinha uma visão bem conservadora, né? Manter certas estruturas e aperfeiçoar o jeito dessa sociedade funcionar, mas sem mexer nas estruturas básicas do que já era o capitalismo industrial da sua época.